o meu muito boa noite para mais um Arquitetando, aqui na NGTV. E hoje eu recebo uma convidada super especial para falarmos de um assunto bem pertinente, a LGPD. Comigo no estúdio hoje, nós estamos com a Mayra Tonial, professora e advogada e especialista em LGPD da Tonial Digital. Tudo bem, Mayra, querida? Tudo bem, Aline. Boa noite a você, boa noite a todos os telespectadores. Honra minha poder participar desse evento na noite de hoje. O nosso prazer aqui é nosso, porque a gente faz dias já que eu vinha querendo trazer a Mayra aqui, a gente precisa ajustar os horários, né? Professora universitária, a gente sabe que os horários não são tão simples assim, né? É uma correria, mas que bom que deu certo. Não, muito bem, eu que agradeço. E vamos falar hoje, Mayra querida, sobre LGPD. Hoje bem alta, né? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei que não é tão nova assim, né? Ela é de 2018, mas pouco ainda se sabe sobre ela, porque afinal de contas pegamos uma pandemia aí no meio, né? Da promulgação dessa legislação, até a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, se articular, ficou aí um pequeno vácuo, né? Então, a partir de agora, a gente vê que cada vez mais as empresas estão dando importância a essa legislação, não só empresas, mas pessoas físicas que tratam dados também, porque as multas já iniciaram, né? E sem falar das multas, a gente ainda pode falar de todas as possíveis sanções do Poder Judiciário para as empresas e pessoas físicas que tratam dados e que ainda não se adequaram à nova legislação. Antes da gente entrar um pouquinho especificamente sobre a LGPD no segmento imobiliário, explica para a gente, para desmistificar um pouquinho, o que é exatamente a LGPD? Bem, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi promulgada então em 2018, né, para que justamente nós, pessoas físicas ou titulares de dados, como queiram, tivéssemos a proteção por parte da legislação dos nossos dados pessoais. Então, na Europa, há muito tempo já existia a GDPR, né? E que depois foi, digamos assim, boa parte da GDPR foi copiada, né? E se transformou numa legislação nacional, a LGPD, que veio justamente com esse objetivo, nos proteger enquanto pessoas físicas. E como que a gente vai aplicar isso no segmento imobiliário? Bem, todos nós, titulares de dados, precisamos receber o apoio, então, né, e a proteção da legislação em relação aos nossos dados pessoais. Porque pensa comigo, Aline, é muito fácil hoje a gente verificar a qualquer momento vários crimes digitais, né? E esses crimes digitais, grande parte deles só são possíveis porque as pessoas já possuem os nossos dados. Nosso nome, nosso telefone, nosso tipo sanguíneo, todas as nossas informações. Então, fazem empréstimo no nosso nome, abrem cadastro no nosso nome, utilizam a nossa imagem, muitas vezes inadvertidamente. Então, a gente verifica aí que a banalização do fornecimento dos dados faz com que a gente se torne muito vulnerável, que a nossa privacidade fique altamente comprometida. No setor imobiliário, para que a gente possa fazer qualquer transação, seja uma compra e venda, seja uma locação, nós somos obrigados a passar os nossos dados. Nosso nome, nosso endereço, nosso CPF, nosso RG e outros tantos dados que forem exigíveis. Se nós não tivermos a certeza de que aquela pessoa física ou aquela pessoa jurídica com a qual nós estamos negociando vai proteger os nossos dados, eles ficam altamente vulneráveis. Muitas vezes eu preciso entregar uma cópia da minha declaração de imposto de renda para efetivar um negócio, uma compra e venda, né? Se for requisitado esse documento, eu quero que esse documento fique só entre eu, pessoa física, e a pessoa com a qual eu estiver negociando, e não que seja divulgado ao público para que todos saibam os bens que eu possuo. Então, é esse tipo de relação que se desenvolve, né? A proteção da nossa privacidade que deve ser estabelecida pelo novo regramento jurídico. E essas implicações para quem é o profissional, seja imobiliária, seja o corretor, quais seriam essas implicações, essas responsabilidades para a empresa do segmento mesmo imobiliário? Bem, pela nova legislação, então, todas as pessoas jurídicas ou pessoas físicas que tratam dados com a finalidade lucrativa
são obrigadas a implementar a Lei Geral de Proteção de Dados. O que é implementar a LGPD, para que fique um pouco mais claro? Implementar a LGPD, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é só aplicar mecanismos protetivos nos segmentos digitais, porque às vezes a gente escuta assim, não, mas eu já botei um antivírus, o meu TI já passou lá na empresa e já implementou a LGPD. Não se trata de meras medidas protetivas no segmento digital. A implementação da Lei Geral de Proteção de Dados compreende, sim, todos os mecanismos protetivos dos meios digitais, mas compreende também que a empresa passe por um processo de reeducação, de reestruturação e de uma nova cultura, compreendendo que todos os documentos, sejam eles físicos ou digitais, necessitam de uma proteção especial. Necessita-se compreender que hoje eu tenho uma limitação dos dados a serem exigidos. Às vezes a gente vai em qualquer lugar e eles nos perguntam vários dados que são totalmente desnecessários para aquele negócio que eu estou fazendo no momento, né? Então a gente precisa passar por uma reeducação por parte da empresa ou da pessoa física para saber quais dados podem ser coletados, como armazenar esses dados, como descartar esses dados, para que a gente não incorra em nenhuma sanção. Então, às vezes, quando a gente está fazendo implementação em empresas, eu entro muitas vezes no RH da empresa e vejo lá várias certidões de funcionário que está em processo gestacional, de funcionário que está com Covid. E aí eu pergunto, mas quando que a fulana vai ganhar nenê? Dele, tu conhece a fulana? Eu digo, não, mas tu deixou o atestado jogado aqui em cima da mesa, todo mundo que passou aqui viu que ela está grávida. Então, essa sensibilidade no tratamento de dados, da coleta ao descarte, que a legislação impõe. Então, um processo de implementação é algo mais estruturado do que uma simples instalação de um antivírus num computador, como algumas pessoas pensam. Muito pelo contrário, a gente tem que fazer inventário de dados, a gente precisa fazer adequações de bases legais, a gente precisa estruturar toda uma educação de uma empresa ou de uma pessoa física para que ela, para o resto da vida, então, siga aqueles ditames ali sem incorrer em nenhuma infração. E existe algum tipo de dado mais em específico que tem que ter algum cuidado maior, que, na verdade, a gente vê... você é especialista da área digital e eu já tive a oportunidade de ver você em ação nessas situações, roubarem contas, roubarem coisas, porque é através de dados, né, que, enfim, que se toma posse dessas informações. Algum em específico que é mais vulnerável ou realmente é no geral todos os tipos de documentos? Na verdade, a lei disciplina que existem 2 tipos de dados, né? Os dados comuns e os dados especiais. E dentre os dados especiais, ela fala em dados sensíveis. Então, a nossa filiação política, a nossa vida sexual, que na verdade deveria ser orientação, né? Mas ela fala em vida sexual, os nossos dados pessoais, personalíssimos, né? Todos eles são dados sensíveis. Então, por exemplo, quando você vai a um consultório médico, né? Não raras as vezes, quando a gente vai fazer implementação em consultórios, a gente vê a secretária lá, né, do seu gabinete falando com o paciente. Teu nome, teu endereço, já teve alguma doença? Já fez alguma cirurgia? Toma alguma medicação? Enquanto todos os outros que estão na sala questionário estão ouvindo, público, né? Estão ouvindo. Então, esse tipo de postura, ela já não se adequa à nossa nova realidade. Então, os dados de saúde são dados altamente sensíveis, porque eles podem representar um preconceito, né? Então, num mercado de trabalho que é altamente competitivo como o nosso, ele é extremamente sensível. Por isso que na dark web, né, que seria essa internet proibida, digamos assim, se paga muito caro por dados relativos à saúde física e mental das pessoas, porque eles são interessantes para o mercado, né? Talvez eu não queira contratar com uma pessoa que está doente, talvez eu não queira empregar uma pessoa que está doente. Então, lamentavelmente, a gente sabe que isso acontece. Não é para acontecer, tanto que a Lei Geral de Proteção de Dados veio para proteger os nossos dados pessoais, para evitar que qualquer pessoa tenha sua intimidade, né, desvelada e que possa ser vítima de algum preconceito. Então,
todos os dados pessoais ou especiais ou sensíveis, eles devem estar protegidos pela nova legislação. Mas realmente os dados de saúde, os dados relativos à opção política, à vida sexual, são dados que realmente merecem uma atenção especial por parte das pessoas jurídicas e das pessoas físicas. E quais seriam as obrigações e as responsabilidades das empresas em relação a isso? E não cumprindo esse tipo de situação, se adequando propriamente dito na LGPD, o que responde? Bem, quando uma legislação entra em vigor, não cabe a nós concordarmos ou não, cabe a nós cumprirmos com a legislação, né? Eu posso não concordar com o recolhimento do imposto de renda, mas eu preciso fazer, né? Então, a LGPD não é uma opção. A empresa não tem a opção de se adequar, ela precisa se adequar. Ela precisa, porque foi estabelecido que o tratamento de dados, ou seja, desde a coleta ao descarte, tem um procedimento legal. A empresa que não se adequar, ou a pessoa física que trata dados com interesse lucrativo, como, por exemplo, médicos, odontólogos, psicólogos, advogados, né? O profissional que não se adequar a essa nova legislação, ele estará sujeito às sanções da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que são multas que vão até 50 milhões, que correspondem a 2% do faturamento da empresa. Essa é uma das penalidades, né? Tem a publicização, por exemplo, colocar de forma pública que aquela empresa não respeita o direito, né, dos seus consumidores, que teve vazamento de dados. Até o bloqueio do banco de dados é uma das penalidades. Então, realmente, além de todas essas sanções da NPD, nós temos os processos judiciais, por exemplo, na esfera trabalhista. Todas as empresas que não protegem os dados dos seus colaboradores estão sujeitas a sofrerem uma demanda judicial e terem aí uma indenização aplicada pelo Poder Judiciário. Mas fora isso, fora as penalidades da NPD, fora as penalidades do Poder Judiciário, o que eu acho o pior de todos os castigos para quem não cumprir essa legislação é a falta de credibilidade da empresa ou da pessoa física. Porque a gente demora anos, né, Aline, para construir um nome. A gente demora anos para criar uma credibilidade no mercado. A gente demora anos aí para se consolidar profissionalmente e, às vezes, num descuido, a gente perde toda a nossa credibilidade por conta de um ataque, por conta de um vazamento, às vezes até inadvertidamente, né? Às vezes a falta de treinamento dos colaboradores faz com que muitas vezes eles permitam que os dados sejam vazados sem, às vezes, nem se dar conta que eles estão cometendo um delito. Então, realmente, a nova cultura de proteção de dados é uma realidade que deve ser trabalhada, inclusive, nas escolas, né? As crianças, desde cedo, elas precisam saber o que são dados, o que elas podem compartilhar no Instagram, o que elas podem compartilhar no WhatsApp, o que elas não podem, quais são as consequências, porque o que a gente vê, é claro, crianças e adolescentes, muitas vezes eles não têm este senso de responsabilidade porque muitas vezes não foram educados para essa cultura, né? Digital em especial nesse caso. Então, faz parte, né, de um novo modo de se viver. A pandemia acelerou muito isso, né? Na pandemia, a gente se obrigou a aprender coisas que nós não sabíamos. Eu, por exemplo, tenho 20 anos de magistério, né? 20 anos que eu sou professora universitária e eu nunca tinha dado uma aula até então, antes da pandemia, pelo mecanismo virtual, né? Nunca tinha trabalhado com o Google Meet, a não ser para algumas reuniões, mas dado aula nesse formato, eu nunca tinha dado aula até a pandemia. E nos forçamos a ter que trabalhar nesse formato, tivemos que aprender novos mecanismos, tivemos que trabalhar com coletas de dados, de imagens, trabalhar com consentimento, com pedido de autorização, que eram coisas que até então estavam fora da nossa realidade. Então, muitas coisas ficaram muito vulneráveis, né? Hoje, uma mensagem num grupo de WhatsApp se prolifera de uma maneira absurda, né? Então, a responsabilidade por parte das crianças e dos adolescentes deve ser trabalhada desde já na escola, para que quando eles se tornem adultos,
eles possam compreender um pouquinho melhor dessa cultura protetiva, né? Para que possam entender um pouquinho mais sobre privacidade, para que possam entender um pouquinho mais sobre o respeito dos dados dos titulares, para evitar que eles se enrosquem na vida profissional no futuro próximo. E conhecimento é o que a gente sempre diz, né? Ninguém te tira, né? Ele nunca é demais, ele justamente é o melhor para cada um que adquire ele, né? E se a gente vai colocar, entrando em pandemia, mudou-se tudo, inclusive os contratos, né? Que a gente coloca Sim. todos os dados, os contratos digitais, tudo alterou, né? O risco também aumentou, né? E a gente teve que aprender a lidar com essa digitalização de documentos, digitalização de contratos, assinaturas digitais. O que a pandemia, nesse caso, implicou nessa questão digital dos documentos? Né? Ela acelerou um processo que viria, mas que a impossibilidade de nós nos encontrarmos presencialmente fez com que nós tivéssemos que acelerar muitas coisas que talvez demorariam um tempinho a mais. Então, hoje, falar sobre contratos digitais, assinaturas digitais, falar sobre redes sociais. Por exemplo, há muito pouco tempo atrás, eu não tinha processos de invasão do meu Instagram, perdi minha conta no Google, perdi minha conta no Facebook, eu já não consigo mais acessar, usaram a minha imagem, a minha assinatura para abrir uma conta num banco, fizeram um empréstimo no meu nome. Então, isso eram coisas que eram muito esporádicas, né? E agora a gente vê isso todo dia, todo minuto, a todo momento, né? Principalmente para mim, o pior dia da semana é o sábado, porque geralmente na sexta-noite várias contas foram invadidas, né? E aí é aquela função, né, Aline? Invadiram o meu Instagram, estão vendendo bens ou produtos, ou estão fazendo financiamentos. E meu amigo caiu, minha mãe caiu, meu pai caiu, me fizeram um Pix. Geralmente na sexta-noite isso é muito corriqueiro. Então, no sábado, geralmente, lá no escritório é aquela confusão, né? Nossa, tá vindo aqui várias demandas. Muito uso da imagem e da assinatura também para abertura de contas, e muitas vezes é impressionante a similitude do estelionatário com o titular dos dados, né? Então, a gente teve vários casos assim que a semelhança da pessoa com a vítima, né, a pessoa que cometeu o delito com a vítima, é de 91%. É uma coisa assim absurda. Então, eu sempre digo, né, são novos tempos, novos crimes e novas medidas protetivas. A gente tem que aprender a se comportar nesse novo mundo, né? Então, eu sempre costumo brincar assim, né? Antes a gente apertava em qualquer link, a gente ficava muito feliz quando recebia um e-mail de uma promoção. A nossa foi sorteada com jantar, foi sorteada com almoço, foi sorteada com uma estadia de hotel. Agora não pode, né? Eu digo, olha, desculpa dizer isso, mas não tem almoço grátis, né? Então, a gente precisa tomar cuidados porque os golpes estão aí, né? E infelizmente, a polícia, por mais que tenha um aparato muito forte de investigação, é tão grande o número que não se consegue dar uma resposta efetiva para todos, né? Então, o que a gente precisa ter em mente é a proteção. Por isso que eu digo, é uma educação digital dentro das escolas que vai fazer a diferença, é uma educação digital entre nós, que fomos conhecer computador, né? Lá com os 15 anos. Por aí. Né? Que a gente foi conhecer telefone celular com 15 anos. Então, diferente dos nossos filhos, que já nasceram com um aparelho na mão, né? Que já são nativos digitais, nós tivemos que nos adaptar, né, a novos tempos. Então, é o conhecimento, é a precaução, é o cuidado, porque depois que acontece, nos dá tanta dor de cabeça, mas tanta dor de cabeça, que nos tira a paz, né? Até que a gente consiga restituir, restaurar. Muitas pessoas são lesionadas. Precisa haver um cuidado e um olhar com uma atenção, porque as pessoas, de certa forma, vejo em algumas situações, o pessoal, nova lei, mais uma coisa para ganhar multa, mais uma situação, né, que às vezes... E realmente é importante, porque são os dados e a empresa tem que tomar esse cuidado e me dar uma orientação de como, porque às vezes acontece de ter
uma circulação de pessoas, né? Uma troca de funcionários, uma circulação maior, de repente, de uma empresa. Quais os dados, os cuidados, no caso, né, que uma empresa tem que ter em específico para esse treinamento, a pessoa que é responsável, porque vai um servidor, vai todo um cuidado no digital e no físico para quem ainda possui papéis físicos. Exatamente, porque hoje a maioria dos nossos telefones celulares, a maioria das pessoas utilizam telefones celulares que têm câmeras fotográficas. Há muito tempo atrás, ninguém saía com uma máquina de fotografia na rua, né? Hoje todos nós temos uma máquina em mãos. Por que eu digo isso? Porque é muito fácil hoje você vazar dados, né? E ao contrário do que algumas pessoas pensam, que é um novo dispositivo, é o governo querendo angariar recursos, eu olharia por outro lado. Eu olharia não por esse lado, eu olharia pelo seguinte sentido. A empresa, o profissional liberal que tomar esses cuidados, ele está se diferenciando no mercado, ele está agregando valor à sua marca. Porque, como eu disse, o que a gente tem de mais importante é o nome, e às vezes o nome demora-se anos para construir e pode ser desagregado a qualquer momento. Porque você não vai fazer um exame no laboratório onde você sabe que o resultado do teu exame no outro dia está na rua, né? Exatamente. Você não vai, então, você não vai negociar com uma imobiliária que você sabe que a tua declaração de imposto de renda que você entregou lá, logo ela está circulando entre todos que lá trabalharam e trabalham. Então, qual eu acho que é a precaução que tem que se ter, né? Não tem escapatória, precisa se adequar à legislação. A maioria dos dados vazados não são por ataque hackers ou por problemas relacionados à informática em si, mas são por conta das pessoas. São as pessoas que vazam os dados, são as pessoas que permitem que os ataques aconteçam. Então, é imprescindível, Aline, que se tenha treinamento. É imprescindível que se faça o treinamento dos colaboradores e que eles entendam as suas responsabilizações. A empresa vai ser processada? Vai, mas você também vai. Ou seja, né? A responsabilidade também sobrecai sobre aquele que vazou os dados. Exatamente. Então, eu acho que um treinamento, uma conversa franca, mostrando-se riscos, responsabilidades, mostrando-se consequências, é o que mais de seguro se pode fazer, né? Que é mostrar às empresas e seus colaboradores a importância de se ter mecanismos protetivos. Porque todos nós somos titulares de dados. E uma empresa, com certeza absoluta, não quer ter o seu nome vinculado a uma situação desagradável. E no caso de, por exemplo, vazou um dado, né? Como que se procederia em relação a essa empresa, ou como que a empresa se protegeria em relação à pessoa que daqui a pouco vazou o dado, seja telefone, seja CPF, porque hoje em dia, no mundo, né, vamos falar imobiliário, as pessoas querem localizar quem é o proprietário do imóvel para poder vender, querem localizar quem que é o proprietário para poder locar, áreas, enfim. E, às vezes, usam de subterfúgios para conseguir esses dados. Quais as medidas que podem ser tomadas nesses casos? Bem, a primeira coisa que eu diria, assim, que para mim me parece ser imprescindível, é importantíssimo que a empresa ou a pessoa física, né, que trata dados com a finalidade lucrativa, demonstre que ela sempre agiu de boa fé. Ou seja, dentro da minha imobiliária, dentro da minha construtora, eu treinei meus colaboradores, eu implementei mecanismos de segurança, mas mesmo assim aconteceu. Porque pode acontecer. São de pessoas, né? E formas, a gente está tratando com pessoas também. Pode acontecer por um ataque hack, pode acontecer por uma invasão no sistema, ou pode acontecer porque um colaborador divulgou, né? Então, o que é importante que se demonstre? Olha, eles foram treinados, eles receberam orientação, nós fizemos um processo de implementação, mas isso aconteceu. Então, a responsabilidade da empresa, ela fica mitigada porque está demonstrada a boa-fé. Claro que a lei estabelece procedimentos, deve se comunicar à NPD, tem ali várias regras que a gente deve cumprir e obedecer, né? Mas, sem sombra de dúvida, eu preciso demonstrar uma boa-fé, porque se eu não demonstrar essa boa-fé, se eu não demonstrar que eu cumpri o regramento legal, que eu fiz aquilo que estava ao meu alcance, eu estava ilegal. E aí, realmente, a consequência vai vir de forma mais efetiva. A autorização desses dados, para quem, por exemplo, um cliente,
paciente, essa autorização para entregar os teus dados. Tem um meio de tu autorizar em específico, de você não autorizar, manter prazo desses dados ficarem armazenados? Bem, a lei ela tem 10 bases legais. Então, ela fala lá em consentimento, em tutela da saúde, proteção à vida, em execução contratual, em legítimo interesse. Tem 10 bases legais que eu posso enquadrar a divulgação dos dados, né? Então, vou te dar um exemplo de obrigação legal. Eu não posso chegar para a minha empregadora e dizer o seguinte: olha, eu não quero que você compartilhe o valor do meu salário com a Delegacia da Receita Federal. A minha empregadora vai dizer: olha, sinto muito, isso é uma obrigação legal, eu preciso fazer, eles vão descontar teu imposto de renda. Não tem como escapar. Agora, eu posso dizer para a minha empregadora, por exemplo, que eu não gostaria que fosse compartilhado tal dado, porque isso é no meu legítimo interesse, né? Então, isso pode ser feito. O consentimento, ele pode ser revogado a qualquer tempo. Se eu der o consentimento para publicar a minha imagem, para publicar um dado meu e eu resolver revogar esse consentimento, eu posso fazer a qualquer tempo. Por isso que a gente se preocupa muito num processo de implementação de adequar a base legal. Pensa numa relação de trabalho, Aline. Eu entrego lá o meu nome, o meu endereço, o meu CPF, a minha CTPS, o exame médico admissional, que diz as doenças que eu tenho. Eu faço um exame médico demissional. Eu junto atestados, porque no curso do meu contrato de trabalho eu tive filhos, eu quebrei um pé. Enfim, tem vários documentos que estão na minha pasta, ali no meu arquivo, né, enquanto empregado. Se eu utilizar a base legal consentimento, eu posso dizer para o meu empregador: eu revoguei o meu consentimento agora e todos esses dados não podem mais ser utilizados e eu quero que eles sejam descartados. E se eu entrar com uma reclamatória trabalhista depois? Ele não tem documento algum. Então, muitas vezes, as empresas, por falta de conhecimento e orientação técnica, estão escolhendo bases legais equivocadas. Então, temos que ter muito cuidado em relação a isso, porque eu posso pedir a qualquer tempo para modificar os meus dados ou descartar meus dados. Então, realmente, eu preciso estar com um profissional que tenha conhecimento na área, porque, às vezes, uma informação equivocada pode representar um prejuízo inestimável para uma empresa. O descarte de dados, eles não podem ficar indefinidamente com outra pessoa. Eles têm que ser descartados, mas tudo tem o seu tempo. Uns eu descarto em 2 anos, um em 5 anos, outro em 10 anos, outro em 30 anos. Mas os dados têm um ciclo de vida, começo, meio e fim. Aí, no caso específico da LGPD, fui lá fazer um contrato com uma imobiliária, fiz uma compra e uma venda. Qual o período, por exemplo, desses documentos permanecerem dentro do estabelecimento? Aí a gente tem que olhar o nicho de mercado de cada um não dos titulares de dados, né? Das pessoas que estão ali coletando esses dados. Então, você vai pegar consultório médico, é um tempo. Você vai pegar um escritório de advocacia, é outro tempo. Você vai pegar uma imobiliária, tem que ver que tipo de contrato que foi negociado. Na verdade, cada segmento tem vai ter uma base legal. Vai ter uma base legal. Então, como eu disse, se é um contrato de locação, é um tempo. Se é um contrato de compra e venda, é outro tempo. Se se trata de uma vistoria, tem que ficar guardado por um determinado período. Então, tem que ser analisado caso a caso para que a gente possa fazer ali um cronograma de descartes, né? Porque eu preciso descartar os dados, né? Ou seja, precisa de um profissional qualificado para assessorar. Não é tão simples, ao mesmo tempo que seria um tanto simples, mas é cheio de detalhes, né? Eu diria que não é tão simples assim, porque ao final de cada processo de implementação você tem que fazer um dossiê que tem ali todos os treinamentos, as fotos, os registros, que você tem que fazer um fluxograma dos dados, você tem que fazer um ROPA, né, que é um relatório operacional, você tem que preencher algumas plataformas ali que a gente faz algumas análises, tem que fazer um inventário. Ao final, cada processo de implementação vai gerar para uma empresa um dossiê lá de 1000 folhas. Aí você vai dizer: meu Deus, mas de onde que saíram essas 1000 folhas? É porque foram mapeados todos os processos, né? Foram orientados os colaboradores, foram dados as diretrizes para tratamento dos dados, a coleta, o intervalo e o descarte de cada um deles.
Então, uma vez feito isso na empresa, a empresa está blindada para todas as atividades, né? É, sem sombra de dúvida, necessário, legalmente necessário, e eu diria mais do que isso. Uma empresa que quer se diferenciar no mercado, uma empresa que quer agregar valor à marca, ela precisa fazer um processo bem feito. E aí eu volto a dizer, a necessidade de você ter profissionais que realmente saibam o que estão fazendo, sob pena de gerar não um acréscimo, mas um decréscimo na atividade profissional. Pode dar mais prejuízos, do que lucros no meio da história. E tem uma indicação tua para a gente ir finalizando, de períodos de treinamento, para essa periodicidade, para estar analisando essa implementação desse sistema. O que tu indica de períodos para serem feitos isso? Claro, cada profissional trabalha de uma forma, né, Aline? No nosso escritório, a gente faz vários treinamentos. Então, um treinamento de aculturamento, um treinamento de cibersegurança, um treinamento de crimes digitais, um treinamento que a gente chama de sala de pânico, ou seja, os dados vazaram, o que eu faço agora? Treinamentos de coletas. Desde a parte comportamental, o que eu posso pedir numa entrevista hoje e o que eu não posso? Porque a gente via entrevistas de emprego assim com perguntas que hoje são totalmente ilegais, né? Então, para cada setor da empresa, existe um treinamento específico, né? Existe um mecanismo que a gente utiliza para aculturar todos os colaboradores. Então, são vários treinamentos diferenciados. E, muitas vezes, eles têm que ser repetidos. Treinamento de responsabilização, treinamento... E tem que ser monitorados, né? Então, assim, a gente termina, às vezes, um processo de implementação, aí a gente vai fazer uma vistoria na empresa para ver se não tem papel jogado em cima da mesa, para ver se ninguém grudou a senha num post-it no computador, para ver, às vezes a gente liga para pedir alguma informação para ver se a empresa vai passar a informação. Então, a minha avó usava um adágio popular que era água mole e pedra dura, tanto baixa até que fura. Então, quer dizer, de tanto se falar, a gente vai enraizando essa nova cultura. A gente não muda de uma hora para outra. E não é uma lei que vai fazer isso, né? A gente precisa se conscientizar, a gente precisa repetir, a gente precisa treinar para que a gente efetivamente possa alcançar o objetivo, que é qualificar os nossos colaboradores, que é tornar a nossa empresa ou o nosso setor ou o nosso escritório, né, num lugar onde possa receber a credibilidade daquelas pessoas que nos procuram. Ou seja, na verdade, é periódico. Não existe um tempo, tem que ser a todo tempo, para que justamente isso tenha segurança para o cliente, para quem está fazendo negócios com o escritório, com imobiliária, com consultório. É periódico a todo tempo. É necessário e periódico. Ou seja, todo cuidado sempre é pouco, né, para evitar alguns problemas e algumas dores de cabeça lá na frente. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. A prevenção vai ser sempre a melhor alternativa e sempre a melhor solução. E a gente fala, é cultural, né? A gente não, até pouco tempo atrás, a gente é da era que realmente não tinha nem computador, aprendeu no meio do caminho. É cultural que a gente tenha justamente ter que aprender esse tipo de coisa e realmente não é da noite para o dia, né? Não é simplesmente colocou e a gente vai fazer. Exatamente. E assim, a gente sempre trabalha com um vídeo, a gente utiliza vários vídeos para fazer os treinamentos. E tem um vídeo que sempre me chamou muito a atenção, que é uma farmácia onde o atendente ele faz várias perguntas para a pessoa que está comprando a medicação. Então, nome, CPF, endereço. Aí pergunta o nome do cachorro, o nome da professora, e as pessoas vão respondendo sem sequer se perguntar por que ele está fazendo aquela pergunta. O que o nome do meu animal de estimação ou da minha primeira professora tem a ver com a compra de um remédio, né? Então, muitas vezes, as pessoas elas não se conscientizam de que, efetivamente, os nossos dados valem muito no mercado. Então, esse processo de mudança comportamental, a conscientização dos titulares, não vai se fazer em 1 ano, 2 anos. A gente vai precisar de muito tempo, de muito treinamento e de muito esclarecimento para que a gente possa se consolidar aí, né? E falar sobre essas práticas nocivas. Ou seja, né? Tonel Digital está aí para ajudar, especialista no assunto,
Eu já pude ver a Mayra em ação, então conheço uma amiga pessoal muito querida e realmente funciona. A gente é melhor antecipado que depois, quando o problema já está feito, já aconteceu, a dor de cabeça vem, né? Então, tá aí. Tem alguma coisa, Mayra, que alguma orientação, alguma indicação que tu gostaria ainda de deixar para o pessoal de casa? Olha, Aline, eu vou dar 3 sugestões para um final de semana aí, né? Se estiver chovendo aí, não tiver muito o que fazer, tem 3 filmes documentários assim que eu acho que eles são muito interessantes para a gente entender essa nova cultura de dados, que é o Dilema das Redes, que fala muito das redes sociais. Eu acho esse documentário interessantíssimo, que ele nos faz perceber como a nossa persona se comporta nas redes sociais, né? E como ela pode ser vítima né, de processos aí delituosos. O Golpista do Tinder, que é um documentário que trata da engenharia social, que, na verdade, o conto do bilhete que a gente conhecia, ele mudou um pouco de faceta, né? Então, hoje a gente tem aí um novo mecanismo. Então, o Golpista do Tinder trata dessa engenharia social. E Privacidade Hackeada, também, que conta ali, né, aquele episódio da Cambridge Analytica, que eu acho que a gente consegue entender um pouquinho mais o que faz um cientista de dados, um analista de dados, que a gente pode entender um pouquinho mais da importância que eles têm no mundo hoje. Então, seriam as minhas dicas aí, né, para que a gente pudesse abrir os olhos para um novo momento que estamos vivendo, né, e possamos entender um pouquinho melhor aí o que efetivamente são dados e quais os riscos nós, pessoas físicas, corremos com a utilização indevida deles. E nos colocando aí à disposição, né, para auxílios e esclarecimentos, sempre às ordens. Fica aí a dica para maratonar no final de semana de chuva, com pipoca e trazer conhecimento. Eu vou te agradecer, Mayra, muito obrigada por você ter aceito o meu convite, a gente ter ajustado os horários aí, eu fiquei muito feliz por você estar aqui num assunto engrandecedor e esclarecedor, porque ele ainda é um tanto quanto desconhecido e ainda é um pouco de tabu ainda que tem que ser desmistificado aí para o pessoal, né? Verdade. Aline, eu que tenho a te agradecer. Obrigada pela oportunidade de conversar com os teus telespectadores, né? E, sem sombra de dúvida, nessa nova realidade nos impõe novos desafios e que a gente possa aí evitar maiores dores de cabeça nos cuidando, né, no sentido de proteção da nossa privacidade. Obrigada. Nosso agradecimento a você que está em casa também, trazendo sempre muito conhecimento para você. Nos despedimos de mais um Arquitetando.